pequena área, tirou do Muslera, enfiou o pé na bola e meteu no fundo da rede, no peito, no kick no chão, quicou para a segunda, Muslera saiu. E o nosso contato aqui na Rádio Bandeirantes tem um tema diferente e fala sobre a cabeça, principalmente dos atletas, dos jogadores de futebol. Eu vou conversar agora com o Renato Garcia, que é especialista em psicologia do esporte, esclarecendo dúvidas sobre atletas. Tudo bem, Renato? Como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde, Guilherme. Tudo bem, você? Tudo certo. Renato, te chamei aqui porque recentemente o Neymar deu uma entrevista polêmica, já projetando a outra Copa do Mundo, não a próxima do ano que vem no Catar, e diz que não sabe se vai ter cabeça para disputar a próxima competição. Muita pressão em cima dele, é claro, o melhor jogador brasileiro em atividade, ele vai ser jovem ainda, 34 anos, daria para disputar mais uma Copa do Mundo tecnicamente, mas ainda não sabe se vai ter cabeça para isso. Como você vê essa declaração nesse contexto com o Neymar? Sim, Guilherme. Olha, o Neymar, ultimamente, nos últimos tempos, tem sofrido uma pressão enorme, né? Ele é um atleta que vem em evidência há muito tempo, né? E sempre sofreu esse tipo de pressão, sempre teve uma cobrança maior pela qualidade que ele tem, pelo futebol que ele apresenta, né? E, claro, ele tem uma vida pessoal também, que envolve outras coisas, que também gera uma pressão nessa vida pessoal, né? E foi uma fala dele que não sabemos se vai ser realmente, de fato, ele não vai disputar essa próxima Copa, mas que eu não sei, não tenho essa informação se ele trabalha com algum psicólogo específico, mas seria algo interessante dele trabalhar e pode mudar muita coisa diante dessas possibilidades até a próxima Copa, né? Então tem essa primeira do Catar, que agora é ano que vem, que pode dizer muita coisa com relação a essa escolha dela, essa tomada de decisão, né? E existem diversas variáveis que podem contribuir aí para que ele até mude, né, ou melhore e saiba lidar melhor com essa pressão que ele vem sofrendo e, né, como eu disse, não sabemos ainda se realmente de fato é definitivo essa fala dele, né? E é importante porque ontem o Brasil massacrou o time do Uruguai, venceu por 4-1 com direito a gol do Neymar. O Brasil jogou demais, realmente amassou a seleção uruguaia, que é uma seleção boa, tradicional, experiente. O Brasil não deu chances para o Uruguai e praticamente já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo, não matematicamente ainda, mas é claro que é questão de tempo. E o que pode ser feito, por exemplo, com um jogador como o Neymar, o Renato, um jogador experiente, com passagem importante pelo futebol europeu, mundial, o melhor jogador da seleção brasileira, pelo menos desde 2014, desde a Copa do Mundo de 2014, aliás, antes já, Copa das Confederações de 2013, enfim, passou por Barcelona, agora no Paris Saint-Germain. O que pode ser feito para um cara que tem tanta experiência poder ter na cabeça, vislumbrar uma próxima Copa do Mundo, ou isso é uma coisa muito individual, muito particular? Sim, existe essa questão do individual particular e o trabalho da psicologia do esporte, né, quando é um trabalho individual nesse sentido, pegar um atleta e trabalhar com ele, é isso, né, você levantar o diagnóstico, quais são as principais dificuldades que ele encontra, por mais que ele seja um atleta experiente, como você disse, né, passou por clubes aí que não precisamos nem falar sobre, mas é isso, ele é um ser humano, em primeiro lugar ele tem um ser humano ali, né, que tem as suas questões, os seus problemas, né, particulares, que precisam ser trabalhados isso, né, de uma maneira particular ali com um profissional que saiba conduzir, né. E é isso, o processo é entender, né, traçar um diagnóstico, traçar ali o que ele precisa e trabalhar com ele, né, o que for necessário para que ele consiga melhorar o repertório dele, a resiliência dele, né, para lidar com toda essa demanda agora que ele está vivendo, né. E como você disse, ontem o Brasil teve uma atuação aí impecável, né? E essas questões aí também que podem contribuir, né? O Brasil ainda encaixando, o ambiente contribui muito, né, para aquela melhora do atleta também, além dos aspectos pessoais ali. E lembrar sempre, ele é um ser humano, né? Como todos nós, e precisa de cuidados, precisa desenvolver habilidades, né? E isso é muito viável dentro da psicologia do esporte, né? Esse é o nosso trabalho também dentro dessa área. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Renato Garcia, que é psicólogo do esporte e está falando, claro, principalmente sobre a seleção brasileira. O Neymar, que recentemente deu uma entrevista dizendo que pode não jogar a outra Copa do Mundo depois dessa próxima do ano que vem no Catar. O Renato, para finalizar o assunto Neymar,
Essa parceria agora com o Messi, que é um amigo de longa data do Barcelona, agora no Paris Saint-Germain, é uma parceria recente, o Messi já é experiente, talvez até tenha a idade que o Neymar terá na outra Copa do Mundo. O que essa parceria, essa amizade, enfim, a de agora pode interferir na outra Copa do Mundo, na possibilidade de o Neymar entrar em campo numa outra Copa do Mundo? Como eu te disse, o ambiente favorece muito, né? Ter um cara igual o Messi ao lado, como ele já atuou, né, no Barcelona, pode contribuir muito para a evolução do futebol dele, né? Para todo esse processo, né? Ali no profissional, ser mais desenvolvido ainda, né? O Messi é um cara que contribui demais com os atletas que estão jogando ao lado dele ali para essa evolução. Apesar do Neymar já também estar num nível muito alto, mas sempre é importante, né? Jogar ao lado de um cara como o Messi é extraordinário, sempre um aprendizado enorme, que com certeza pode contribuir demais para essa próxima Copa, né, do Neymar. E, né, mudando de ideia, né, não sei, com essa fala, também para a próxima, né? Ele vai ter idade para isso ainda. Renato, quando o Maradona faleceu, eu lembro que eu estava, claro, aqui na Rádio Bandeirantes, e a gente fez uma grande cobertura, perdemos um grande gênio do futebol no ano passado, no final do ano passado, e me chamou a atenção uma fala de um psicólogo que eu vou confessar que eu não lembro exatamente o nome dele agora, e é uma falha. Mas ele falou o seguinte, que quando o Maradona era homenageado no estádio lotado, por exemplo, aquilo atrapalhava na recuperação dele contra as drogas, porque ele se via ali exaltado e aquilo tirava o foco dele e acabava até prejudicando o Maradona no quesito de luta contra as drogas. Isso não tem absolutamente nada a ver, é só um gancho, na verdade, para falar sobre a volta das torcidas. Já estamos tendo a volta dos torcedores no futebol brasileiro. A perspectiva aqui em São Paulo é que em novembro, ou seja, no mês que vem, já tenhamos 100% da capacidade dos estádios já lotada, né, para as partidas de futebol aqui no estado. Como você vê a volta do público, o que isso pode ajudar os jogadores? Isso atrapalhava mesmo quando não tinha público nos estádios? Os caras vão melhorar o rendimento ou então vai ficar mais difícil para eles, para alguns jovens? Como você está vendo essa situação? Sim, isso também é algo muito individual, né? É muito de cada um, como cada um lida com essa quesito torcida. Eu já ouvi, por exemplo, muitos relatos que o atleta é um combustível jogar com a torcida, tanto a favor quanto contra, né? Ele consegue otimizar aquele processo de ter a torcida tanto a favor quanto contra e se motivar ainda mais, né? Como já ouvi também alguns relatos de atletas que têm uma certa dificuldade quando tem uma torcida, né? Às vezes mais contra, né? Jogando, xingando ali, que é comum, né, dentro do futebol. E é uma coisa que ele precisa se adaptar e acostumar, né, para ser jogador, faz parte da rotina dele. Mas, claro, é muito individual. Tem atletas que conseguem e até usam isso como um combustível para jogar ali, né, para atuar, né, e outros que têm uma maior dificuldade. Dentro da psicologia do esporte, por exemplo, é algo muito comum de ser trabalhado, né, essa questão, entender como o atleta lida com esse quesito torcida, né, e desenvolver habilidades, né, dentro aí do treinamento de habilidades psicológicas para que ele possa lidar melhor com essa situação, né, que ele precisa, faz parte do trabalho dele. E como funcionam essas habilidades? Eu fiquei curioso, né? Porque, por exemplo, o cara vinha jogando muito sem torcida, aí vem a torcida, ele cai de rendimento. Isso eu imagino que vai acontecer com alguns jovens jogadores, principalmente, que foram lançados no profissional dos clubes nessa última temporada, nesse período de pandemia. Como trabalhar para ele poder também se adaptar à volta dos torcedores aos estádios? Sim. Assim, dentro da psicologia existem algumas técnicas, né, que nós trabalhamos, nós planejamos diante do diagnóstico levantado com o jogador e nós aplicamos da mesma forma que o atleta treina ali a parte técnica, tática, física, é possível de treinar o cognitivo, né? Então, trazer situações, né, e aí você pode usar diversas ferramentas, vídeos, né, visualização, que é uma das técnicas, né, o diálogo interno, que são muito utilizadas dentro da psicologia do esporte, né, e faz com que o atleta se prepare já para uma situação futura. Né? Então, nós preparamos ali, claro que não é só isso, né, tem muito mais detalhes, muito mais questões,
Mas uma das técnicas mais utilizadas, né, dentro da psicologia do esporte é essa visualização, o diálogo interno, né, o processo que você ensina o atleta a visualizar o que pode ocorrer, né, se preparar ali psicologicamente, né, e ter uma maior resiliência em cima desses treinos, para que ele possa render o máximo dele, sem ter grandes interferências. Você trabalha com quais jogadores, Renato? Então, hoje, na área psicológica, tem a questão do sigilo terapêutico ali, Guilherme. Então, assim, eu fico só nessa questão de abrir, até porque eu não tenho aí a autorização deles, mas pela empresa que eu atendo lá, né, que eu te falei, que eu comentei, eu atendo, por exemplo, o Cleison do Cuiabá. Né? Legal, ex-jogador do Corinthians. Isso, exato. Que aí ele faz o trabalho completo com a gente, nutricionista, eu tenho um personal scout, e o trabalho do psicólogo do esporte, que trabalha as questões comportamentais necessárias para ele atingir as metas dele, né? Que aí funciona, é uma equipe multidisciplinar para poder melhorar o desempenho dos jogadores. Exato. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Renato Garcia, que é psicólogo do esporte, está falando um pouquinho sobre as situações, principalmente dentro e fora de campo, na cabeça dos jogadores, e não só de futebol. Agora a gente vai para um outro assunto, vamos falar um pouquinho sobre também os Jogos Olímpicos. Tivemos casos de atletas que nem quiseram participar dos Jogos justamente também por causa da questão do isolamento, que não conseguiram treinar direito, enfim, teve toda uma questão psicológica. Quanto tempo, por exemplo, um atleta que teve problemas psicológicos ali com isolamento, Renato, quanto tempo será que ele precisa ou ela precisa para poder adquirir uma normalidade ali diante da pandemia? Então, essa também é uma questão muito individual, né? Como na terapia mesmo, né? Na área clínica, né? Cada um tem o seu tempo ali. Depende também do atleta, do ser humano, né? O quanto ele vai se empenhar para fazer um processo ali, né? No caso da psicologia do esporte ou da terapia mesmo, clínica, se for necessário, né? Tem casos que são necessários encaminhamentos, mas é muito individual, não dá para traçar um tempo, né, específico. Como a gente lida com algumas coisas subjetivas, depende muito do indivíduo, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Uma última pergunta, Renato. Voltando ao assunto futebol e voltando ao Cristiano Ronaldo e ao Messi. Aliás, o Cristiano Ronaldo eu não citei ainda, mas a gente já citou o Messi. Cristiano Ronaldo em outro clube, ele volta ao Manchester United. Como aquela necessidade afetiva, até um carinho pelo Manchester United pode ajudar o Cristiano Ronaldo nessa volta ao futebol inglês? Sim, não, o Cristiano Ronaldo já é um atleta que você vê que ele tem uma força mental muito grande, né? E essas questões, como eu já disse lá no início da entrevista, das variáveis do ambiente, favorece muito, assim como pode atrapalhar. Mas nesse caso do Cristiano, com certeza ele já tem uma questão emocional muito grande ligada ao Manchester, né? E isso com certeza pode contribuir aí para que ele jogue ainda muito mais, né? E ele é um cara que se cuida muito, né? Não só mentalmente, mas fisicamente principalmente, né? Então, ele ainda tem muita lenha para queimar, pelo que eu vejo aí, pelas atuações dele. E no caso do Messi, que passou a vida inteira num clube, foi criado nesse clube no Barcelona desde criança e agora muda de país, vai para a França e tenta uma nova história numa equipe que não tem, por exemplo, um título de Liga dos Campeões da Europa. Sim, essa até foi bem difícil, né, a saída dele, né, foi bem emotivo, assim, ele teve toda uma entrevista, né, homenagearam ele bastante. É difícil, né, você tá ali numa zona de conforto há muito tempo, né, num clube onde ele ganhou tudo, se consagrou, né, e aí essas mudanças muitas vezes elas são positivas, né, para a carreira de um atleta, onde você cria novos desafios, novos objetivos, e isso, inclusive, a psicologia do esporte trabalha bastante, né, essa parte da motivação, a parte de estipular metas, ter desafios, isso move muito o atleta, né. Então, se ele souber usar bem isso a favor dele, com certeza ele vai se dar muito bem, né? Ele vai conquistar muita coisa pelo PSG, que é outro atleta fenomenal que tem ainda, apesar da idade, né, tem ainda lenha para queimar, né? Tem muita técnica, muita habilidade, enfim. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com um especialista em psicologia do esporte, o Renato Garcia.
Obrigado, viu, Renato? Bom final de semana. Obrigado você, Guilherme. Um abraço.